Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Pastor Francisco Lucas, Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ministério Cristo Reina. Aleluia. Glórias a Deus. Muito bem. O tema que nós queremos abordar nessa série de temas referentes aos atributos invisíveis de Deus, sendo revelado ao teu coração, é claro, é o meu coração. Então estaremos mais uma vez então com o tema santidade. Aleluia. Esse é o tema, santidade. Glória a Deus. Eu quero então abordar para você, aleluia. Diz assim nessa nota: a doutrina da santidade de Deus está ricamente explanada nas Escrituras. É claro que a Bíblia é a revelação do próprio Deus. Então, por isso, precisamos ler bastante, meditar bastante, amém? Para ter uma relação mais direta, objetiva e íntima com Deus. Nós precisamos buscar isso, amém? Saber ter aquele algo a mais que é gerada por essa comunhão com Deus, onde Deus se manifesta e continua se manifestando. E precisamos então o quê? Conhecer a voz de Deus. E essa voz é muito mais que uma voz audível. É um sentir, sabe? É discernir espiritualmente. É uma coisa que está no nosso espírito. Amém, amados? Aleluia? Muito bem. Outro dos atributos de Deus é a santidade. Quando atribuída a Deus, quer dizer pureza perfeita e retidão absoluta de sua natureza. Glória a Deus. Vou repetir, quer dizer pureza perfeita e retidão absoluta de sua natureza. Aleluia, que Deus nos dê a grandeza de entender a sua palavra, com profundidade, com extensão, e que ela venha, através do Espírito Santo, desde já estar falando em nosso coração. Aleluia, muito bem. Veja bem, pureza perfeita. Aleluia. Pureza perfeita é não haver contaminação. Pureza perfeita, totalmente puro. Glória a Deus, sem mistura. E aqui fala pureza o quê? Perfeita. Glória a Deus, que maravilha isso. Amém? Quando atribuída a Deus, quer dizer pureza perfeita. E que mais? Retidão absoluta da sua natureza. Retidão, a gente já entende, que é reto. Que é reto, Retidão. Não é nem para cá, nem para lá. Amém, amados? Quer dizer, Deus não é um Deus hoje e outro Deus amanhã. Não, Deus é Deus sempre. Então, a retidão de Deus, ela é absoluta. Glória a Deus. Quero aproveitar, antes de chegar no final, do que está lá em Provérbios, com relação a nós também. Aleluia. Que devemos andar em retidão, nem para a direita, nem para a esquerda. E como filhos de Deus temos que andar. Como Deus anda. Como é que Deus anda? Temos que olhar para Jesus. Aquele que diz que está em Jesus, que está nele, esse deve andar como ele andou. Amém, amados? A palavra não tem meio termo. Glória a Deus. Muito bem. Então veja bem, essa entrada aqui sobre santidade de Deus, ela é maravilhosa. Amém, amados? Então, que bom que nós podemos desfrutar disso. Existem algumas coisas que a palavra declara a respeito disso. São numerosas passagens que nós podemos, através da Bíblia, estar lendo, meditando. Eu tenho aqui algumas, por exemplo, Salmo 22:3, que diz:
és santo. Aleluias. Depois, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não pode contemplar. Abacuque 1,13. Até as estrelas não são puras aos seus olhos. Glória a Deus. Esse é Jó 25,5. Depois nós temos Isaías 6,3. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Depois lá em Apocalipse 15,4. Porque só tu és santo. Aleluias. Glórias a Deus. O que mais temos aqui? Nós temos ali, por exemplo, sobre a santidade de Deus. Esta santidade em Deus significa a posse, em grau absoluto, de todo o princípio de excelência moral e a exclusão de todo o mal. Glória a Deus. Amém? Vou ler mais uma vez. Essa santidade em Deus significa a posse, em grau absoluto, de todo o princípio de excelência moral e a exclusão de todo o mal. Aleluia, aleluias. Lá em 1 João 5 está escrito então: Ele é a luz e não há nele treva nenhuma. Glória a Deus. Ele é a luz e não há nele trevas nenhuma. Glória a Deus. E aqui eu quero parar um tempo nessa passagem. Amém, amados? Aleluias. E trazendo algumas coisas aqui que eu creio que nós precisamos olhar de frente. Aleluias. E ela está no livro de Primeira Carta de João. Né? Primeira Carta de João, vamos lá, em nome de Jesus. No capítulo 1, versículo 5 e versículo 6. Aleluias. Já dei assim uma ideia. Essa ideia é o quê? Né? Que aquele que é de Deus, esse anda com Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor. Aleluias. E esse passa a andar como ele andou. Amém? Aquele que está em Cristo, aquele que anda com Jesus, esse deve agir e viver como ele viveu, como ele andou. Amém? Se de fato está em Cristo. Aleluia. Muito bem, amados. Aqui nós vimos então, veja, eu quero me colocar nisso. 1 João capítulo 1, versículo 5. Repetindo então. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos esta. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Aleluias. Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Glória a Deus. O que nós lemos até agora e proclamamos até agora sobre o reino, sobre o próprio Deus, se encaixa no versículo 5. Amém? Mais uma vez. Né? Onde diz, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, já falamos sobre isso, e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Glória a Deus. Quanta coisa podemos pensar sobre isso. Eu já falei retidão. O que é retidão? Nem para a esquerda, nem para a direita. Aleluias. Oh, meu Deus. Essa é a palavra que nós ouvimos sobre Deus. Vou repetir. Quer dizer, pureza perfeita e retidão absoluta da sua natureza. Aleluias. Glória a Deus. Agora, mais uma coisa nós acrescentamos, que é Provérbios. Né? Que devemos andar em retidão. Nem para a esquerda, nem para a direita. Então nós vimos, amado, que tudo que nós falamos até aqui foi aquilo que Deus é. Mas quando nós lemos o versículo 6, nós chegamos à conclusão
que esta é a direção de Deus para nossas vidas agora, como seus filhos. Aleluia. Quer dizer, nós vimos o quê? Um conceito daquilo que Deus é e sempre foi, mas também o que nós devemos ser. Ai, Jesus! Né? E aí então parece que a coisa já muda um pouquinho daquilo que nós temos ouvido. Nós precisamos olhar o versículo 5 e 6 de frente. Vamos para o 6 então? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Deus, é claro, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então nós, como cristãos, como novas criaturas, pessoas que nasceram do Espírito, aleluia, como é que nós temos que andar? E onde nós devemos andar? Não é na luz? Veja, algumas coisas já ficam fora de sintonia. Que parece que o versículo 5 e 6 fica fora, ou 6 principalmente, porque aí eu vou de encontro a algumas coisas. Mais uma vez, para você, né? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Versículo 6. A nós agora, nova criatura, filho de Deus, santo de Deus, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Sim, de fato, somos mentirosos. Quer dizer, muitas vezes é essa a visão que nós temos do Evangelho, do andar com Jesus, ou do viver uma vida na presença de Deus, não é? Manter uma comunhão com Ele e andarmos na luz e não nas trevas. Quer dizer, parece que muitas vezes, amado, nós temos a espiritualidade de faz de conta, né, que não expressa essa verdade. Falei mais uma vez, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, se nascemos de novo, nós temos de Deus. E Cristo declara, aquele que nasceu da água e do Espírito não pode entrar. Aleluia. E não é só entrar, é viver. E se entrar, vai viver dessa maneira. Glória a Deus. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Então veja, amado, como isso muda um pouco a sintonia daquilo que nós temos ouvido. Veja, eu estou em cima da palavra de Deus. Quer dizer, Deus é santo, é perfeito. Aleluia. Como já definimos. Mas nós, como santos, temos que andar em direção a quê? A essa realidade. Para que isso venha acontecer na nossa vida. Para isso, nós temos que andar na luz. Aleluia, ter comunhão com Deus e andar na luz. Agora veja o que diz aqui. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos. Quer dizer, praticante do pecado, da iniquidade. Porque andar com Deus, dizer que anda com Deus e não praticar o que você aprende, significa o quê? Iniquidade. Se porém andarmos na luz como Ele está, se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora, manter comunhão uns com os outros. Vamos dizer o que o texto está dizendo. Existe essa comunhão. De fato, a igreja tem obedecido o mandamento de Jesus, amar uns aos outros? É? O quê? Em 1h30? Um culto? Já preguei sobre isso. Aleluia. Glorioso mandamento do amor. Assim está lá. Aleluia. Então, amado, aqui tem coisa que diz que está fora da sintonia. Aleluia. E veja bem. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vimos algumas coisas interessantes. Isso que eu quero colocar. Por exemplo, a mulher adúltera. Sem falar no texto, né?
um texto muito profundo, abrangente, mas no final da história, né, onde Jesus fala com aquela mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Diz: foram embora, Senhor. Jesus lhe diz o quê? Nem eu te condeno. Sabe, essa passagem, nem eu tampouco te condeno, ela é muito mal entendida. Muito mal entendida, amado. Aleluia. Essa palavra é porque ele não veio para julgar ninguém ou para condenar ninguém. Ele veio para salvar. Isso está bem claro em João 3. Aleluia. Ele não veio para condenar as pessoas. Então, em todo o tempo do mistério de Cristo e também da igreja agora, é para salvar. Porque um dia haverá um juízo. Amém? E muito mais naquela situação, onde ele morreria naquela cruz e aquela mulher teria, então, a oportunidade de nascer de novo, se converter a Deus e nascer de novo. Amém? Quer dizer, a bênção estava vindo. Mas o que define muito essa palavra é o seguinte: se ele fosse condenar ela, teria que apedrejar ela, ou mandar apedrejar. Não. Ele usou sabedoria. Quem nunca pecou? Amém, amados? Isso é perfeito. Atira. Amém? Agora, o que vale é a última frase. E ela está de sintonia com o que nós temos ouvido. Mulher, vai e não peques mais. Jesus disse isso, não peques mais. Foi, ele falou, não peques mais. É algo a pensar. Aleluia, somos todos pecadores, praticantes do pecado. Aleluia. Nossa identidade é pecador. Escute, nós somos os santos de Deus nessa aliança. Está muito claro. Amém? Nós somos santos, essa é a nossa identidade. Nós não vivemos em santidade para ser santo. Nós somos santos e por isso vivemos em santidade. Agora escute uma coisa. Não podemos confundir pecadores com pessoas imperfeitas, que estão num processo de Deus. É bem diferente isso. Claro que nós podemos errar, mas a nossa identidade, a nossa posição não é errar. Pelo contrário, é viver uma vida santa, é não pecar. Eu pergunto, você acha que Deus se agrada do pecado? Você acha que Deus se agrada em alguém viver dessa maneira, nessa posição? Eu sou um pecador? Claro que não. Se falar sobre isso, muita coisa temos para falar. Amém? Nós temos que vestir a nossa identidade de santo. Amém? Então, esse atributo de Deus aqui, nós temos que viver em direção a Ele. Jesus declara: ser perfeito como vosso Pai é perfeito. Pedro diz, aleluia, não é? Na primeira carta de Pedro, vou até ler aqui, porque às vezes me vem o esquecimento, bem amados. Mas está aqui, aleluia. Olha o que ele diz. Ele diz, estou fora do capítulo aqui, me desculpe. Olha, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, sede santos. Viver uma vida como santo, em santidade. Aleluia. Então, algumas coisas não entendemos. Por exemplo, sede perfeito. O Paulo declara que há um aspecto em mim que é perfeição. Onde está isso? Eu vou te dizer. Se eu sou um praticante da palavra e o que eu tenho aprendido, eu tenho praticado, nisso eu sou perfeito. Porque eu não posso ser condenado por algo que eu não sei nesse tratamento de Deus, onde Ele está trabalhando em mim e eu me rendendo a Ele nisso. Então, veja como são as coisas. Aleluia. E Paulo diz, né, no que aquilo que tu aprendeu e está praticando, tu é perfeito. Aleluia. Então, são coisas às vezes que
não é? Agora, aquilo que Deus não trabalhou na minha vida, porque se eu estou rendido a Ele como nova criatura, Deus está no comando da minha vida, trabalhando no meu ser, realizando isso. Qual é o foco? Que nós ouvimos. Aleluia. O que nós ouvimos aqui? Ó, quando atribuído a Deus quer dizer pureza perfeita e retidão absoluta de sua natureza, é o que Ele é. Mas o que eu devo também ser e caminhar em direção. E começa por aí, vestindo a identidade correta e não uma mentira. Amém, amados? Se você analisar a palavra de Deus, você já vai encontrar, como nova criatura, o mover de Deus nessa relação como se fosse um pecador. Onde que está isso? Não. Os meus santos, diz a palavra. E quando Paulo ele se refere à igreja, ele diz aos santos de Deus em tal local, os fiéis. Amém? Então, eu queria só colocar algumas coisas, mas mais um exemplo disso. O tempo está passando. Mas é muito bom que temos aqui conversando. Aleluia. Jesus cura um homem de 38 anos. Logo depois ele encontra aquele homem. Ele se alegra por estar curado, aquele homem. Por ter exercido a sua fé. Mas ele diz algo para aquele homem. Vai e não peques mais. Sabe o que eu poderia dizer a alguém que já é recém-batizado, com a convicção, não é? Recebendo o perdão de Deus, já se tornando uma nova criatura? Dizer a ele, vai e continue pecando. Deus é contigo. Será que é isso? Não, existem coisas, amado, que não está dentro do contexto. Eu digo mais uma vez, que torna a igreja frágil, fraca, por pensar dessa maneira. Você vê que tem uma posição, amado, que a palavra nos mostra. Uma posição de fato em Cristo. E não ter lugar em nossa vida para o pecado. Dizer, não, eu sou um santo de Deus. Eu não posso errar, eu não posso pecar. Essa posição de ser inimigo do pecado, da iniquidade, mas amigo da justiça, é que nos faz, ter uma vida de fato na presença de Deus, no que nós lemos hoje. Aleluia, veja bem. Aí eu me batizo, e qual é a minha concepção do batismo? Aleluia, o que está aqui, na primeira carta de João. Ó, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, andar com Deus, e andarmos nas trevas, dizer, eu sou de Deus, eu tenho comunhão com Deus, mas eu ando aonde? Nas trevas. Mentimos e não praticamos a verdade. Andar nas trevas é andar no pecado. Então, existe uma condição espiritual, mental, que está errada. Amém, amados? Não significa que eu nunca vou errar. E é por isso que nós temos no capítulo 2 de João, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Amém? Para que não pequeis. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Agora eu vou findar isso numa nova relação. Estamos aqui meditando e pensando. Que eu tenho que incutir isso em você. Não, você está pensando. Releia, olhe novamente as passagens. Assista mais uma vez essa pregação. Veja o que está aqui. Se porém andamos na luz como Ele está na luz, eu falei sobre isso. Andamos na luz? Se anda na luz, se anda com Deus, se realmente tem agido como um santo de Deus, você vai ter comunhão uns com os outros. Onde está isso? Na igreja atual. Onde está isso? Pagar o preço um pelos outros. Fazer algo, de amar de verdade. Muito bem. Quer dizer, a teologia está certa? Muito bem. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Andar na luz, ter comunhão com os irmãos. O sangue de Cristo está nos purificando, mas tem que andar na luz. Essa comunhão é uma relação apenas? Não. Se porém andarmos na luz, olha o versículo 6. Como Ele está na luz. Oh meu Deus. Aí faz referência aonde? O versículo 5. Está vendo?
a grandeza disso? Olha só, uma coisa vai se entrelaçando. O 7 vai completar isso. Se dissermos que andamos na luz, versículo 6, como ele está na luz, versículo 5. Não temos comunhão uns com os outros, pois já temos com Deus na luz. Então passamos a ter com os irmãos, com a igreja. E o sangue, nessa condição, claro que nos purifica. Amém, amados? Você andar na luz, ter comunhão, que é amor. Qual é o projeto de Deus para cada um de nós? Aleluia! Deus nos predestinou para sermos santos, irrepreensíveis em amor. Isso acontece agora. Amém? Então veja bem, amado. Agora veja o versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, ele está falando com aquele que é pecador, né? Para que ele entenda que ele é um pecador e que precisa ter uma posição, se converter a Cristo, arrependimento para com Deus e fé em Jesus Cristo. Existem dois tipos de pessoas aqui que não temos enxergado. Versículo 9. Se confessar o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. É para as duas partes. Amém? Quer dizer, pecou, temos. Mas as condições são diferentes. Um é santo que pode errar, porque não é perfeito, está no processo de Deus. O outro porque não é ainda. E João convida, lá no começo, né? E dizendo o quê? Que essa comunhão é com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo, que é uma comunhão espiritual.